O jornalista Fabrício Falkowski, do Correio do Povo, trouxe na manhã desta sexta-feira a informação de que a consultoria contratada pelo Internacional vai sugerir que o clube ingresse em um processo de recuperação judicial para reorganizar as contas e, depois disso, avançar para ingressar no modelo de SAF. Nesse vídeo, eu explico passo a passo o que é a recuperação judicial, o que o clube precisa fazer, quanto tempo este processo ele demora e quais são os impactos nas finanças e na competitividade do time a partir dos próximos anos. Eu trago tudo isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla e repercutir a informação trazida pelo Fabrício Falkowski no Correio do Povo na manhã de sexta-feira, que aponta que o Inter irão sugerir ao Inter que o clube entre em um processo de recuperação judicial para depois avançar para um processo de SAF. Primeiro eu preciso contextualizar o que está acontecendo, tá? A direção do Internacional montou uma comissão formada por ex-presidentes do clube, uma comissão de notáveis, para conduzir um trabalho onde o Inter institucionalmente, dentre todos os movimentos políticos, o Inter como uma instituição decida qual caminho seguir para o futuro. Se vai trabalhar para virar uma SAF, se vai trabalhar para ter outro modelo de gestão ainda sob o guarda-chuva de um clube associativo que é comandado pelos seus sócios. E esta comissão contratou uma consultoria que fez um estudo detalhado para disponibilizar sugestões de caminhos para o Internacional seguir. Essa consultoria, ela foi contratada junto à empresa Álvares Marçal, que realizou esse estudo ao longo dos últimos meses e, dentro de um relatório preliminar, indicou os caminhos que o Inter deve seguir, que é recuperação judicial para depois ingressar para um modelo de SAF. O modelo de SAF ainda não foi detalhado, mas deverá ser a partir deste relatório. Mas nesse vídeo eu quero explicar para você que não entende o que é a recuperação judicial, o que é esse processo, o que ele tem a ver com a falência, quais os impactos que um clube de futebol passa a partir disso. Primeira situação que eu preciso explicar. A recuperação judicial, ela é um processo na justiça onde o clube se compromete a executar uma série de ações para quitar as suas dívidas e dessa forma impedir que o clube deixe de ser sustentável e deixe de funcionar. A diferença para a falência é que a falência é a admissão de que a empresa, ou o clube neste caso, não tem a capacidade de se sustentar, não tem a capacidade de sobreviver. E ela fecha, o seu patrimônio é liquidado para que a partir disso se possam pagar as dívidas. Se um clube de futebol decretar falência, significa que o CNPJ do clube precisa ser fechado, um novo CNPJ, talvez com a mesma identidade parecida, torcida parecida, seria aberto e o clube começaria do zero. É basicamente isso que funciona. Na recuperação judicial, não. É apenas um processo da justiça para que o clube tenha condições de se manter com as próprias pernas. A recuperação judicial, ela consiste em 9 passos. Mas estes 9 passos, eles só começam a partir do momento em que o Inter decidir institucionalmente que quer seguir a recuperação judicial. E isto, obviamente, demanda tempo. O Inter vai receber essa sugestão a partir de agora. Essa sugestão precisa ser encaminhada para o Conselho Deliberativo, será debatida no Conselho Deliberativo e caso o Conselho Deliberativo aprove que sim, o melhor caminho para o Inter é seguir uma recuperação judicial, começam estes 9 passos que eu cito aqui e que eu vou detalhar eles um a um. O primeiro passo é o da preparação prévia, que é antes do Inter entrar com o pedido na justiça para a recuperação judicial. Essa preparação prévia, ela consiste em o Inter reunir todos os documentos, todos os balancetes financeiros, todos os credores que são aquelas pessoas ou empresas que possuem alguma dívida junto ao Inter, que o Inter está devendo para essas pessoas, reunir toda essa documentação para organizar isso e definir a estratégia de apresentação do plano de recuperação judicial. Se a estratégia é vender o clube para uma SAF,
para, a partir disso, ter uma receita que será destinada à recuperação judicial, se a ideia do clube é, através de um parcelamento com os credores, a utilização das suas receitas para o pagamento desses credores. Tudo isso é montado nesta fase prévia, que demora de 1 a 3 meses. E aí se vai para a fase 2, que é o pedido na justiça da recuperação. O Inter entra na justiça com este pedido, comprovando que exerce uma atividade regular e que está em uma crise econômica e que está ameaçado de fechar as portas, o que traria uma consequência muito grande de perda de empregos, de quebra na economia, e por isso a justiça ajudaria o Internacional a se recuperar do ponto de vista econômico. O Inter precisa comprovar essa crise econômica financeira. E para isso, anexa documentos, balanços, a lista dos credores, os documentos fiscais, trabalhistas, e esse processo do pedido de recuperação demora mais ou menos 2 semanas para que ele seja protocolado, tá? E aí vamos para a terceira fase, que é o deferimento do processo. O juiz analisa toda essa documentação e dá o ok, ou não. Mas, se o Inter for entrar, ele dá o ok ao processo de recuperação fiscal. E aí tem um fator importante e um período importante. Primeiro, o juiz nomeia um administrador judicial, que será o responsável por fiscalizar o processo de recuperação judicial desta empresa, ou no caso deste clube, se o clube está cumprindo à risca o que será determinado na recuperação judicial. E a partir do deferimento do processo pelo juiz, o Inter ficaria com um stay period, que é um período de 180 dias, 6 meses, sem sofrer qualquer tipo de cobrança, penhora ou decisão judicial que envolva algum tipo de alienação. E isso traz um fôlego importante para o clube de futebol, para a empresa como um todo. E por isso, a recuperação judicial é uma solução buscada muitas vezes, porque se garante um fôlego de 6 meses para que se possa trabalhar na elaboração de um plano para pagar as dívidas, e durante esses 6 meses o clube e a empresa estariam imunes a qualquer tipo de cobrança ou alienação ou penhora. Enquanto estes 6 meses correm, se entra no plano de recuperação, que aí é apresentado pelo clube. E aí no conteúdo do plano tem como que se vai pagar cada tipo de dívidas. As dívidas trabalhistas, as dívidas bancárias, as dívidas fiscais com a União, com os governos. O Inter tem aproximadamente uma dívida de 800 milhões de reais, dos quais 30% é dívida fiscal, 30% é dívida bancária e o restante é dívida trabalhista e dívida com fornecedores. Essa dívida com fornecedores, com empresários, com clubes de futebol, entram no que é chamado de dívidas quirografárias, que são aquelas dívidas que não têm uma garantia real. Vamos lá, o Inter não tem nada penhorado para pagar essa dívida. É só uma dívida que não foi ainda para a justiça. O Inter coloca como garantia para fazer este pagamento receitas, como receitas de TV de patrocínio, bilheteria, venda de jogadores ou, caso vire a SAF, a venda dos direitos desta SAF. O prazo para apresentar esse plano é de aproximadamente 60 dias depois do deferimento. E se o clube tiver o deferimento e não apresentar, ele pode, a justiça, entrar com um decreto de falência da empresa ou do clube de futebol. Em clube de futebol, é impossível isso acontecer, tá? Já te adianto, eu entro nesse assunto daqui a pouquinho. Mas essa fase demora 60 dias aproximadamente para que aí este plano que será apresentado pelo Inter passe a ser analisado pelos credores. E aí os credores, eles vão analisar por cerca de 60 dias este plano apresentado pelo Internacional. Os credores que são divididos nessas classes: trabalhistas, bancários, fiscais e as dívidas quirografárias, que, repito, é dívida de clubes, é dívida de empresários, é dívidas de outras pessoas que são externos, tá, ao processo de administração do Inter. E aí há as propostas, há as objeções, os credores manifestam: olha, não gostei desse prazo aqui, eu quero que esse prazo seja menor, esse pagamento precisa ser maior. Isto é negociado nesta fase de 60 dias. E se houver rejeição ou contestação grande do condomínio de credores, aí se entra no processo de Assembleia Geral dos Credores, que é a fase 6 do processo,
Pode não acontecer, mas normalmente em clubes de futebol com a dívida desse tamanho acontecem. O que é a Assembleia Geral dos Credores? É a fase mais quente do processo. É quando os credores eles se reúnem para debater se aceitam ou não o plano e em quais condições aceitam ou não o plano. Claro, com um intermédio do clube, do Internacional, apresentando propostas e soluções com a Justiça supervisionando todo esse processo. As classes do condomínio de credores votam para aprovar ou rejeitar o condomínio de credor, o plano de recuperação judicial. E o tempo dessa Assembleia Geral de Credores leva até 3 meses. Se for rejeitado, é necessário um novo plano de recuperação judicial para ser novamente analisado e aprovado pela Assembleia Geral de Credores. Existem negociações, existe a possibilidade de mais de uma Assembleia Geral de Credores. O processo do Vasco foi bem desgastante, mas havendo um consenso ou a aprovação da maioria dos credores, o processo ele avança para a fase 7, que é a homologação judicial. Nessa fase, o Inter já apresentou como vai ser o plano para pagar todas as dívidas, os credores já aceitaram este plano por parte do Internacional e 2 a 4 semanas depois da Assembleia Geral dos Credores, a Justiça, através do juiz, homologa a recuperação judicial e o clube entra oficialmente em recuperação judicial. E a partir daí, o plano vira uma sentença judicial. O Inter precisaria cumprir à risca tudo o que foi determinado, aprovado na Assembleia Geral dos Credores e apresentado pelo Inter como plano de recuperação judicial. Se o Inter não cumprir, a Justiça pode entrar com um pedido de falência do clube ou da empresa. Lembrando que esse processo normalmente é utilizado para empresas, mas aqui a gente está traçando o cenário de como ele funciona em um clube de futebol. E aí aqui, gente, eu preciso entrar em uma seara que tem muito a ver com o Brasil e com o futebol brasileiro, tá? É impossível que a Justiça decrete a falência de um clube pelo não cumprimento de uma recuperação judicial. É claro que os clubes precisam cumprir o que há na recuperação judicial, porque senão dá um baita problema. Agora, decretar falência, eu acho muito improvável, porque a gente está no Brasil. Imagina a bronca que seria para a Justiça, para determinado credor, ser responsável pelo fechamento, pela falência de um clube de futebol. Seja o Inter, seja o Vasco que está em recuperação judicial, seja o Cruzeiro, seja o Botafogo. É improvável. É improvável que isso aconteça. Mas o protocolo e o processo é esse. Se não cumprir a sentença judicial do plano de recuperação, a Justiça poderá entrar com um processo de falência. O plano de recuperação judicial ele demora anos, de 3 a 10 anos, a depender do plano que foi apresentado pelo clube e aprovado pela Assembleia Geral dos Credores. Passando a execução desse plano, aí o clube, aprovando todas as fases, paga as suas dívidas e, a partir disso, sai da recuperação judicial. A Justiça determina que o Inter sai da recuperação judicial, que as dívidas elas estão quitadas e, a partir disso, não poderá haver nenhuma, e aí já é na fase 9, nenhuma cobrança prévia à recuperação judicial. Quem cobrou, cobrou. Quem não cobrou, o clube entrou na recuperação judicial e zerou as suas dívidas para trás. É claro que também na recuperação judicial, e muita gente se preocupa com isso, existe a previsibilidade dentro do plano que vai ser apresentado, supostamente, neste caso pelo Inter, de investimentos. O Inter precisa justificar neste plano que precisa do orçamento X para investir no futebol, para investir no pagamento de salários, para investir na compra de jogadores, para investir na infraestrutura, para poder seguir existindo e, desta forma, seguir gerando receita para pagar o plano. As receitas e o investimento no futebol está no plano. É por isso, por exemplo, que o Vasco da Gama conseguiu tantas contratações nesse ano, porque isso estava previsto no plano de recuperação judicial. Se aperta o orçamento, se torna o orçamento se torna mais rígido, mas é possível fazer investimentos desde que isso
conste no plano. É um processo demorado que, entre o pedido de recuperação judicial e a homologação do pedido de recuperação judicial, se demora cerca de 1 ano, a execução pode demorar 3 até 10 anos, mas é um processo que está acontecendo com alguns clubes no futebol brasileiro e que acontece dessa maneira, passo a passo. Depois disso, de acordo com a consultoria, o Inter poderia avançar para ser vendido para uma SAF dentro de um contexto onde suas dívidas estão sanadas e o seu valor de mercado ele aumenta consideravelmente. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!